meu nome é Fernanda e você está ouvindo mais um episódio do Ncast, o primeiro podcast da Fronteira sobre finanças e negócios. Hoje a gente vai conversar sobre governança corporativa com o meu amigo e empreendedor Renan Tempe. O Renan é empreendedor e formado em engenharia elétrica, atua há mais de 10 anos no mercado de engenharia elétrica e construção civil aqui em Foz. Foi o engenheiro responsável pelo primeiro sistema fotovoltaico de Foz, do Iguaçu e região. Entre outros negócios, ele está como sócio fundador da Neo Telecom, um provedor de internet no Paraguai, e agora como diretor do grupo Enerluz. E veio contar pra gente sobre o processo dele assumir esse papel de diretor aqui pra gente. Então a gente tem uma tradição, cafezinho, precisamos de cafezinho. Cafezinho. E agora, tchim-tchim. E agora nas canecas personalizadas, porque a gente precisa disso, né? Combustível. Quando a gente tem, no nosso processo seletivo agora, a gente pergunta se as pessoas tomam café, porque a gente já contratou 2 que não tomam café. E é estranho. Isso é estranho. São pessoas estranhas, né? Mas, Renan, seja bem-vindo. Obrigado. Ao nosso sofá. Estou muito apresentador, tem até fichinha, olha só. Pois é, tô me sentindo na TV aí. Mas hoje em dia o que tá rolando mais é podcast, né? Mais maneiro, mais maneiro. Eu vou direto ao assunto, né? Eu conheço você desde antes da sua trajetória profissional. Desde criança, né? Desde criança, desde quando a gente cursou junto no terceirão. Antes disso a gente já se conhecia, mas acho que foi no terceirão que a gente se aproximou mais. Uhum. Nos primeiros sonhos, assim, de profissão. E eu queria saber um pouco, eu não, né? Eu já sei, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra galera um pouco da sua trajetória profissional. Porque a gente vê que a gente quer debater muito, entender muito como que vocês chegaram nessa parte de governança corporativa, mas eu acho que pra gente entender o contexto todo, a gente precisa entender a história um pouco da sua família e sua também. Não, legal, Conta muito aí legal. um pouquinho pra gente. Bom, eu nasci numa família de muito empreendedorismo, né? Então o pessoal também na geração deles também tinha essa pegada, né, de você desbravar. Então, meus pais eles vieram do Rio Grande do Sul, meu pai se formou em engenharia, saiu de casa com 13 anos, então ele fez engenharia, fez a escola, né, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já longe, terminou a escola longe dos pais, assim, e daí fez engenharia lá mesmo, passou na Federal de Santa Maria, e quando ele se formou, ele veio para o Paraná porque outros membros da família tinham começado a vir, e aqui era um ambiente... Era mato. Era mato, então tinha tudo por fazer, o pessoal adora falar isso, né, assim, tinha tudo por fazer e tal, então muitas oportunidades, mas assim, um ambiente muito complexo, né, então ele foi para Cascavel, conseguiu iniciar o trabalho lá na parte de engenharia elétrica, que é a área dele, né, fazia projetos, mas aí com o tempo ele teve essa vontade de empreender, ele começou a fazer algumas obras fora, e aí ele começou a fazer obras em Foz do Iguaçu e também algumas obras no Paraguai. Execução de obras elétricas mesmo, com equipes, né? E ele dormia na obra e precisava muito de materiais elétricos para poder executar as obras que ele estava responsável. E aí ele teve muita dificuldade de conseguir alguns produtos e também de ter um atendimento mais ágil, um atendimento melhor, né? Era ainda um ambiente bem complexo, assim. Então, a partir disso, ele teve essa ideia, que Foz do Iguaçu naquele momento, precisava bastante de mais empresas, né? Principalmente o que ele estava passando como executor, como engenheiro, né? Então, foi aí que eles começaram lá em Cascavel ainda, um princípio ali da empresa, que hoje é a Enerluz, né? Já era Enerluz, fundaram em 1987 e eu nasci em 1990. Então eu nasci em Cascavel, quando eu tinha 2 anos mais ou menos, eles se mudaram para Foz, então eu vim para Foz. Então eu não conheço muito, assim, não me considero, né, cascavelense, mas óbvio que a gente tem muitos amigos em toda a região aí, né. Então eu cresci em Foz, num ambiente de empreendedorismo, com meus pais sempre, assim, batalhando, né, no balcão, no estoque, ajudava, corria para brincava, minhas festas de aniversário eram às vezes no estoque, a gente brincava de esconde-esconde no meio dos cabos e dos tubos, né? Então assim, foi muito legal isso, muito importante, e eu vejo o quanto que isso hoje agrega para mim no sentido de valorizar as coisas que são feitas, né? Olhar assim as coisas, eu vejo aqui, por exemplo, a NK, né? Como é bem feito, eu olho muito isso pelo fato de ter visto como as coisas são feitas desde muito cedo e vi, né, que tudo é feito por alguém, né, coloca uma energia ali, às vezes 10, 20 vezes mais esforço do que parece quando você pensa, né?
E isso vai moldando mais ou menos como é o meu perfil assim de empreendedorismo também, né? Legal. Isso que você falou de que por trás das empresas tem essa pessoa que colocou energia, casa muito com a proposta desse quadro. Quando a gente pensou legal. ele lá atrás, a gente pensou, inicialmente a ideia foi assim, a gente precisa humanizar, a gente precisa mostrar para a população de Foz que por trás das grandes, até de grandes empresas, de pequenas empresas, tem alguém que colocou uma energia lá. E não é pouca, né, meu? E não é pouca. E a gente vê, às vezes, a reclamação no Facebook, parece que você está reclamando do governo, né? Tipo, não fui bem atendido. Pô, chega lá no balcão, provavelmente é o balcão que está querendo resolver esse problema. E às vezes, às vezes não, né? Durante essa jornada, milhares de erros, muitos erros. Claro. Mas não por falta de dedicação ou por descaso. Muitas vezes é a jornada do aprendizado mesmo, né? Sim. E aí eu sempre tive essa vontade de aprender coisas novas, me desenvolver, por estar sempre conectando assim coisas diferentes, né? Desde criança. Quando era também criança, adolescente, eu fazia de tudo, instrumentos musicais, desenho, ficava me enfiando, né? Pintura, luta. Onde tinha, fiz algumas coisas de luta, fiz taekwondo, fiz boxe, fiz outras coisas assim de idiomas. Uhum. Então eu sempre assim, quando começou a internet, né, encontrava lá uns livros gratuitos e ia navegando nesse universo. Então eu tô contando isso porque na minha história tem muito disso, essa parte assim de entender que são as pessoas, entender que tem muito mais esforço do que parece, de que não tem fórmula mágica, de que um caso é um caso, outro caso é outro caso. Isso reduz muito a expectativa também, né, de que você vai fazer muito rápido um monte de coisas. Meus pais sempre foram muito transparentes em relação à empresa, então também já ter essa noção de que, pô, se a coisa cresceu muito rápido, ou está endividado, ou alguém botou um dinheiro aqui e agora tem uma expectativa. Uhum. Não tem como você, do nada, você fazer a coisa acontecer como muitas vezes tentam contar essa historinha, né? Sim. Muitas histórias de alguém que chegou, achou uma oportunidade, um ano depois estava rico. Assim, esse tipo de coisa já não me pega desde cedo por causa disso, né? E eu acho muito legal, porque tem uns anos, eu acho que faz uns 5 anos já, foi você que recomendou pra gente um livro que a gente fala pra todo mundo. Ah, que legal. Que é o Livro Negro do Empreendedor. Que ele dá os atos do que você não pode fazer. Que dos mitos ali, né? Porque eu lembro muito de você falando assim, porque tem muito livro que diz assim, segue por aqui, como se fosse fácil. E não é uma fórmula mágica, não tem como replicar. E esse livro, ele trata justamente do oposto. São coisas que você não tem que fazer. Tipo, são coisas que você tem que evitar. Tipo, por exemplo, a gente sempre, um dos assaltos, porque ele chama de assaltos durante o livro, o Paulinho vai colocar na descrição. O livro, assim, importante. Pô, que coisa boa isso. Você joga qualquer referência, assim. Vai procurar, Paulinho. E um dos assaltos que é muito legal tipo, não tenha sócios, né? Tipo, ele crava isso. E a gente sempre fala para os nossos clientes, quando bate aqui, a gente fala, não tenha sócio. Se for para ter sócios, tenha sócios que agreguem, tenha sócios que sejam seria não tenha sócio, a não ser que você esteja numa exceção, né? Exatamente. Que aí você precisa realmente... não trate como regra. Então, foi um livro muito bom e eu acho que isso... faz parte mesmo da sua jornada e até da maneira como você está pensando, né? Que tipo, não tem como ser fácil, não é fácil para ninguém. E às vezes acho que os clientes ou a população que está de fora acha, tipo, não, tá lá, o Rony está aqui há muito tempo, tipo, lógico que ia crescer, lógico, foi uma das primeiras empresas, é lógico que ia dar certo, né? Tipo, é como se fosse fácil e não é, tipo, tem certo uma grande energia que está por trás ali. E como que foi? Porque você se formou em engenharia elétrica também, né? Isso daí até é legal comentar, que eu não tive também nenhuma pressão para isso, sabe? Mas por ter vivido tanto, essa noção de que a gente precisa aproveitar e impulsionar ao máximo aquilo que a gente teve aporte. Uhum. Né? Então, aquilo que a gente teve, coisas na vida que nos presentearam com algum tipo de benefício. Por exemplo, eu tive uma família de empreendedores, então se eu me dedicar ao empreendedorismo, eu vou ter algumas sinapses, algumas coisas no meu inconsciente que vão me impulsionar. Uhum. Eu tinha muita vontade, por exemplo, eu quase fui jogador de basquete. Né? Eu fui convocado para a seleção paranaense, estava no time da cidade, tive algumas propostas assim, para estudar em alguns colégios com bolsa, né? Curitiba, São Paulo, e eu queria muito aquilo. Mas, ninguém da minha família...
joga basquete. Brasil, né? Eu tenho 1,82, que assim, ok, né? Mas no basquete, às vezes eu ia fazer uma cesta lá contra um cara de 2,15 m, 2,20 m, saí várias vezes tudo arrebentado. Então, assim, falo, meu, se eu tivesse pelo menos alguém na família, se eu tivesse treinando desde cedo, ou seja, eu tinha uma possibilidade de ir para a NBA. Então, essa noção é muito importante. Então, a engenharia elétrica, eu sempre tive muito contato com isso, né? E gerou uma afinidade. Gerou uma afinidade. Então, isso é muito bom, né? Sem pressão da família também, porque eu ia ter essa dúvida se meus pais tivessem forçado, você ia falar, pô, aí o rebelde às vezes ia querer ir para outro lado, né? Então, isso. Então, eu acabei fazendo engenharia elétrica. Na época, a UniOeste aqui estava muito bem conceituada nacionalmente, então eu fiz só um vestibular naquilo que eu queria, eu conhecia ali o PTI, né? Estava começando ali, estava nos primeiros anos ali do PTI, e aí acabei fazendo engenharia elétrica por causa disso. E durante a faculdade eu me envolvi com muitos projetos também de pesquisa e extensão, né? Até o Nicolas estava lá, né, na parte mecânica. A gente também se cruzou várias vezes, né? Você fazia direito, né? A gente... E é engraçado, porque a gente, durante a nossa história, a gente foi e voltou muitos nos nossos relacionamentos, né? Em momentos diferentes de vida. Diferentes. E eu acho que é porque a gente, de certa forma, tem histórias parecidas, porque quando meus pais chegaram em Foz também era mato. Os meus pais, embora sejam prestadores de serviço, também sempre tiveram essa veia empreendedora, né? E eu nunca me vi sendo dentista, né? Porque e eles também não fizeram nunca nenhuma pressão para isso. Mas eu devia ter tido esse raciocínio que você teve, tipo, pô, a minha cabeça está sempre voltada para isso, tipo, de empreendedorismo, o que eu fui fazer em direito, né? Ah, entendi. Mas eu não tive, e eu acho que, tipo, é a falta de maturidade mesmo, a gente tem que tomar essas decisões muito cedo, né? E nesse vai e vem dos nossos cruzamentos aí, acho que logo depois que a gente se formou, você entrou no Paraguai com a ANEEL, né? Levou acho que uns 3 anos depois de formado. Acho que foi 2 anos. Foi 2 anos e meio, assim, mais ou menos. Que foi mais ou menos quando a gente entrou também no Paraguai. É verdade. A gente entrou junto com uma outra empresa. E aí conta um pouco desse desafio de lá do... Daí tudo que eu achava de empreendedorismo, eu descobri que era um pequeno mundinho, né? Cada contexto exige coisas muito diferentes. Então, confiar em fórmulas daquilo que você acha que é o jeito de fazer as coisas, não funciona no empreendedorismo, né? Então, quando eu fui para o Paraguai, primeiro, é uma cultura totalmente diferente. As leis são completamente diferentes. A forma de fazer a venda, o perfil do cliente, o mercado, está num momento completamente diferente. E muita gente pensa que é atrasado, vamos dizer assim, e não tem nada a ver. Muitas coisas estão muito mais avançadas em questão de mercado e algumas estão sim mais atrasadas, mas às vezes é uma questão de infraestrutura, às vezes é uma questão tecnológica e às vezes a diversidade de clientes, a cultura que tem lá simplesmente é diferente, não é nem atrasado, nem à frente, nem atrás. Então eu cheguei lá, a gente tomou um baque bem grande assim disso, sabe? Que o que a gente tentava fazer não funcionava, às vezes até a coisa era realizada, mas não gerava o mesmo resultado que gerava em outros lugares. E eu já tinha iniciado, acho que eu já tinha iniciado 3 empresas na época, as 3 estavam funcionando, então não era qualquer coisa, sabe? Com a experiência também familiar, com apoio de outros empresários, e mesmo assim era muito difícil, né? A gente também teve várias situações assim de pessoas que acabaram tirando vantagem da gente, né? Então assim, uma ingenuidade às vezes no mercado, né? Então eu assumi um risco muito grande nesse momento, então para mim foi realmente um grande aprendizado, assim. Sim. A gente conseguiu depois superar todos os desafios, né? A NK inclusive foi uma grande parceira assim em momentos cruciais, né? Que a gente começou a parceria aqui com a NK antes até de ter os principais avanços, então eu coloco que realmente a gente fez juntos essas viradas de chave, né? Mas a gente passou ali de 2014 até mais ou menos 2017, 2018, até, olha... Ralando. Foi ralando mesmo, assim. E aí, de novo, né? Hoje alguém olha a ANEEL e fala, mas é lógico que ia dar certo. Provedor de internet no Paraguai, como que vai dar errado, pois né? Não tem ninguém bom, né? Tipo, fica com essa impressão, assim. E hoje, com quantas empresas você tá se relacionando de certa forma
em algum cargo ou de sociedade ou de conselheiro, alguma coisa assim. Perfeito. Então, eu tenho esse perfil, eu tenho um sonho pessoal, assim, de atuar como um investidor anjo, né? Eu gosto muito de apoiar o desenvolvimento de empreendedores, de apoiar novos negócios, principalmente, assim, óbvio, tudo dentro das suas proporções, né? Porque a gente sabe que tem grandes investidores no Brasil, no Paraguai, o pessoal faz negócios muito, muito importantes, mas eu sou muito dessa pegada de negócios que estão começando para essas pessoas que estão começando no empreendedorismo, né? Então eu tenho os negócios que eu tenho, assim, vamos dizer, os principais que fazem parte hoje do meu dia a dia, obviamente um deles é a Enerluz, que é esse negócio familiar, que o assunto principal é que a gente está fazendo esse projeto familiar aí, né? Então tem a Enerluz aqui em Foz e também uma filial no Paraguai. A própria Neo Telecom, que foi esse empreendimento aí que a gente fez no Paraguai, e ela começou em 2014 com uma outra modalidade, que seria só venda e comercialização ali da internet. Hoje já é realmente um provedor bem grande ali, né? Com outros sócios, obviamente. Também eu tenho uma participação pequena no Colégio Bertone, de Ciudad del Este, né? Fiz um investimento lá com eles, pelo projeto, inclusive. Indico que o pessoal conheça lá, um projeto educacional muito legal, né? E em Foz também existe um escritório de arquitetura com uma pegada tecnológica também. A gente até conceitua como uma Construtec, né? Que é uma empresa que desenvolve tecnologias para construção civil e também faz projetos arquitetônicos, que é a Estúdio 01, né? Que é bem interessante. A gente está trabalhando com a parte de realidade virtual, né? Para projetos, com o pessoal tendo uma experiência de obra bem diferenciada. A gente vai ter algumas coisas que vão acontecer nos próximos meses relacionadas a isso. Legal. Em paralelo a isso também, outras iniciativas. Respira, né? Mas assim, isso é importante. A gente falou assim, nunca tenha sócios, né? Então isso é verdade. Mas também existe um perfil. O meu perfil, ele tem muito a ver com essa aglutinação de pessoas, montagem das equipes, esse MVP, a solução ali do negócio e a conexão mesmo inicial. Então, assim, os primeiros clientes, aquele acerto do produto, né? MVP é mínimo produto viável. Verdade, me ajuda aí que seria o mínimo viável para que a empresa possa começar a rodar e ela se validar ou não, né? Já tive vários negócios também que não deram certo, inclusive não deram certo por falta de disponibilidade. Então, eu tenho muita clareza dessa fraqueza minha, por exemplo, de potencialmente dispersar, né? De não ter foco, porque isso é uma coisa que eu refleti bastante. Como ter foco, né? Mesmo tendo esse perfil, que é um perfil que eu me envolvo com muitas coisas diferentes no mesmo dia. Mas existe como? É um foco no teu papel, né? Então, qual é o meu papel dentro daquele negócio? Não tentar ser o salvador de tudo, correr atrás de tudo. Já passei muito por isso na própria Neo Telecom, né? Sim. Teve uma época que eu vendia, dava suporte, fazia o financeiro, administrativo, e o Bruno, meu sócio lá, também é a mesma coisa, né? E a gente corria muito, né? Hoje não. Hoje, assim, contar com boas pessoas na equipe, com bons parceiros e fazer a tua parte muito bem feita, né? E realmente dizer não para aquilo quando a coisa tenta avançar em você. Se o negócio for para dar errado porque a equipe não está fazendo a parte dela, não tem como você sozinho salvar o negócio, não é sustentável, principalmente agora que existe um risco muito grande de toda a estrutura que a gente está já montando. Se fosse começando do zero, até pode ser, né? Essa era a minha próxima pergunta, até, era como que você faz para dar conta de tantas... porque são negócios completamente diferentes, com estruturas diferentes, mesmo que sejam negócios no Paraguai, né, alguns deles estejam lá, a gente tem um comércio, a gente tem uma parte de educação, a gente tem alguém que presta serviço, e a logística de tudo isso é muito diferente, você lida com pessoas completamente diferentes, de níveis de educação até diferentes, né? Então, para você dar conta de tudo isso, você colocou na sua cabeça o seu papel e qual é o papel que você acaba desempenhando em cada uma dessas empresas, né? Exatamente. E aí, o seu papel principal hoje, você pode dizer que é ser o diretor da Enerluz. Sim, o meu papel principal hoje é o diretor da Enerluz. É um projeto bem desafiador que até me dificulta atuar nas outras empresas, então realmente preciso contar com o apoio dessas equipes e tudo. E eu tô lá desde março de 2020. Eu entrei 3 dias antes de começar a pandemia. Foi quando a gente descobriu que estava grávida, olha só. Então assim, mais uma...
Foi muito difícil. Então, assim, só que, de novo, né? Sempre com o apoio da família, né? A gente não fez nada assim do nada. Acho que isso é. E algo como é que importante. foi, assim, porque você está envolvido com a Enerluz desde sempre, né? Desde quando você se formou, você tinha a R2 lá, que era... Isso, que a RT2 é um negócio que a gente abriu um escritório de engenharia, né? Que eu abri, depois a gente conseguiu ver que... A gente viu que tinha tudo a ver com o próprio processo da Enerluz e em algum momento a gente incorporou as duas e ficou só a Enerluz. Ficou só a Enerluz. Então você está desde sempre envolvido com a Enerluz, mas o seu pai e a sua mãe sempre estiveram à frente desse negócio, né? Isso. Você é a segunda geração. E como que foi? Porque eu achei que ia demorar mais, Renan. Não achei que... quando o Nicolas me falou, tipo, ele tá como diretor, eu falei, mas ele mesmo? Assim, né? Tipo, porque eu achei que seus pais não iam sair tão cedo, porque seus pais são jovens, claro. Né? E como é que foi essa transição e por que ela aconteceu agora? Perfeita essa pergunta, porque isso quebra muitos paradigmas. Primeira coisa, né, o fato dos meus pais serem muito jovens ainda e terem muita energia e realmente serem mais competentes naquele negócio do que qualquer outra pessoa poderia ser. Isso precisa ser evidenciado, né, porque é por esse motivo mesmo que a gente está aproveitando esse momento. Né, porque isso é muito difícil de fazer quando você tem um problema muito grande. Né, quando você tem um momento em que, por exemplo, tá faltando saúde nos fundadores, ou um momento em que acontece alguma coisa que exige, como efetivamente no meio do período aconteceu, né, que o meu avô também ficou muito doente, acabou falecendo nesse período da pandemia. Foi um momento muito difícil, que é o pai do meu pai, né? E a minha mãe também teve que ajudar muito nesse processo familiar. E isso a gente viu o que foi possível fazer por a gente ter começado esse movimento antes, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com também essa inteligência financeira, né, que vocês apoiam, né? No sentido de que na hora que você está bem, é o momento mais importante de você criar as estruturas que vão fazer a diferença no momento da crise. O pessoal às vezes inverte. E aí... espera a água bater na bunda para começar a se organizar, né? Só que para isso acontecer, precisa existir um nível de cumplicidade e de transparência muito grande na família. E eu acho que esse é o principal desafio. Do que eu estudei antes da gente começar o movimento, os processos que tem de transição, ou às vezes não é nem familiar, às vezes é a transmissão de um fundador para um profissional de mercado, o mais difícil é essa parte emocional, né? É a parte, muitas vezes, do senso de utilidade, de importância, da onde está o teu valor pessoal, né? Porque a Enerluz, assim, normalmente as empresas são filhos, né? E aí você não quer desapegar do seu filho. É isso mesmo, criou. é a síndrome do ninho vazio da empresa. Da empresa. Né? Você não quer desapegar, porque é a sua história, né? Imagina, a Enerluz de 87, não vou fazer as contas de quantos anos tem a Enerluz. Faz aí, diz aí então. 34. Tá, 34. Acabou de fazer 34 anos agora na sexta-feira passada. Então, assim, ela tem 34 anos de história e 32 de Rony, né? E Vaninhos, desde o primeiro dia os dois estão lá. Os dois, e aí de repente, tipo, agora não é mais Rony. Tipo, essa quebra não faz sentido, né? Tipo, a gente nunca, de qualquer transição de sucessão, né? Até pelos parâmetros da governança, eles recomendam muito ser uma coisa leve, né? E não uma ruptura, né? Porque nenhuma empresa consegue lidar com rupturas de maneira muito saudável, né? Exige muito mais da família. E aí, quando a gente está lidando principalmente com família, a gente tem essa questão de ter um quesinho a mais de sentimento, né? Porque, embora o seu pai esteja vendo que ele está passando por um processo de profissionalização da empresa, porque governança é um processo de profissionalização, passar para você ainda tem aquele sentimento, não, esse é meu filho, né? Então, tem uma passadinha de mão na cabeça, às vezes, e aí esses comportamentos que a gente precisa conseguir melhorar de certa forma. E você me falou que vocês passaram por um processo orientado por psicólogos, alguma coisa nesse sentido, né? Teve no meio do caminho, teve vários instrumentos de apoio, mas qual que é o ponto-chave? Não poderia ser e não é um movimento iniciado por mim, no sentido assim, eu quero liderar esse negócio. Entendi. Né? Porque, por exemplo, o jovem, ele tem essa pegada de que acha que ele faria bem melhor, né? Sim. Então, muitos momentos da vida eu analiso, julgo, no meu ponto de vista. Isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, isso aqui foi muito bom e tal. Mas eu preciso separar isso, né? Por quê?
Porque o patrimônio não é meu, o patrimônio é deles. Então, existe uma coisa muito básica que se eles não quiserem, mesmo que digam que queiram, não funciona. Porque existem várias formas no meio do caminho de, assim, de uma forma indireta, minar o trabalho. E às vezes não é intencional. Claro. Então, existe essa dúvida, né, de querer e não querer. Mas o princípio, assim, até para ajudar alguém, né? O princípio de ajudar alguém tem que ser liderado pela pessoa que está sendo ajudada. Não pode ser um processo que a pessoa vem e fala, não, deixa eu te ajudar porque você está passando dificuldade aí, né, e tal. A pessoa pode até aceitar, depois ela vai te culpar pelo que deu errado. Ela pode, no meio do caminho, cortar o processo, você ficar na mão. Então, em 2017, novembro de 2017, eu estava na Neo Telecom, pegado lá, eu ia 4h30 da manhã, voltava 11 horas da noite, não tinha tempo para nada. Saí de todos os voluntariados, eu fazia um monte de trabalho voluntário, né, e tal, saí de tudo, estava focado só na Neo. E aí a Enerluz aqui estava passando por um problema muito sério, que era assim, as equipes se desestruturaram, uma parte foi para o Paraguai, uma parte, assim, montando a equipe da empresa do Paraguai, outra parte acabou saindo, né? E aí, de novo, meus pais se viram na situação de montar equipes de novo, treinar de novo, motivar todo mundo, criar uma visão de futuro de novo, pós-crise, né, que estava acontecendo. E eles se viram sem, assim, a energia necessária, estavam muito cansados, né? Então, nesse momento, eles chamaram uma reunião familiar e falaram, o que a gente faz? Porque o Renan tá lá do Paraguai, tá sem tempo, a minha irmã estava, não sei se estava, ela fez um intercâmbio, depois ela voltou ela fez relações internacionais, ela estava na China lá, depois ela foi para Porto Alegre, então totalmente assim, não podia estar presente naquele momento, né? Então, eles falaram, Renan, você tem vontade, senão a gente vai ter que criar uma outra estratégia. Sim. Você tem vontade, você pode vir nos ajudar, se não puder, não tem problema, a gente só vai ter que decidir. Então, naquele momento, eu falei, olha, eu não posso, porque realmente eu não tinha como, porque a Neo Telecom estava num ponto bem complicado também. Mas eu falei, mas eu posso tentar fazer alguma coisa. E a solução que a gente encontrou foi que eu criei uma equipe específica para atuar comigo, né? Então, fui trazendo uma pessoa por vez, por especialidades, assim. Então, essa equipe não era nem da Enerluz, nem da Neo Telecom, nem de nenhuma empresa. A gente, é tipo uma equipe paralela, super institucional. Assim. A gente começou a dar vários nomes, que é escritório de projetos, né? A gente começou a central de serviços compartilhadas. E meus pais continuaram na Enerluz, mas a gente com essa equipe, eu ia e voltava do Paraguai 2, 3 vezes por dia, mas a equipe ficava mais. Então eu dava as diretrizes e a equipe continuava por intervenção. Então, por ordem de prioridade. Então, primeira coisa, nós precisamos melhorar o nosso comercial. Nossa parte comercial não está com um CRM bom, o mix de produto está faltando estoque, sabe, muita coisa ali, então a gente atuou por ali. Deu uma melhoradinha ali, aí começou a estourar onde? Começou a estourar o compras. Agora nós vamos para o compras. Começou a estourar onde? O estoque começou a desorganizar, então foi por setor, sem eu ter ainda um papel dentro da empresa oficial. Então foi de novembro de 2017 até março de 2020, por intervenção. A equipe foi crescendo conforme a gente foi tendo mais resultado, essa equipe, né? E a gente começou a atender a Enerluz, a Neo Telecom, a Enerluz do Paraguai. Só que era bem difícil, porque imagina você entrar numa equipe externa, só que interna, num ambiente onde já existe uma cultura, onde tem várias pessoas lá que vão entender, às vezes não vão entender. Então foi um momento muito importante, que às vezes profissionais que a gente trazia de fora não conseguiam acessar. Porque eu tinha um acesso diferenciado, não iria ser demitido assim por conflitar com alguém, não sei, né? Por me posicionar. Então eu tinha um pouco de costas quentes para fazer alguns trabalhos, mas era um trabalho assim muito chão de fábrica, né? Que às vezes o consultor, o pessoal que chega não está disposto a fazer. Então a gente pegava, repassou todos os cadastros tipo da Neo, repassamos todos os produtos, tem, sei lá, 9.000 itens na Enerluz, reprecificando, vendo foto, vendo tudo. Então assim, um trabalho muito difícil que a empresa não tinha condições de fazer, mas essa equipe aí poderia fazer, né? E aí isso aí foi melhorando o nível de maturidade da empresa para dar um fôlego para a gente dar o próximo passo. Então foi passo a passo, né? Por isso que demora, né?
É um processo que tem que estar todo mundo preparado, né, para assumir, porque quando a gente fala de profissionalização e quando a gente fala de governança, às vezes o fundador ele fica um pouco na defensiva, de falar, ué, mas a minha empresa não é profissional, por que você está falando que eu preciso de profissionalização? Significa que eu não sou profissional? Aí você fala, não, mas é que sempre dá para melhorar, dá para você deixar a coisa um pouco mais organizada de certa forma. Então, o passo a passo que você acha que foi essencial para esse começo foi você ser pedido de ajuda, né? Eles pedirem ajuda para você, você começar a poder tomar algumas decisões, né? Nessas intervenções. De ter liberdade de tomar essas decisões, seus pais verem, tipo, beleza, então ele está trazendo resultado. E isso é muito importante, essa equipe atuando naquilo que eles achavam que estava ruim. Sim. Entendeu? Cara, a gente precisa melhorar tal coisa. Eu falei, deixa comigo, vou fazer um projeto aqui, vou fazer... Quando precisava de recurso, pouco recurso, porque a gente não tinha orçamento também para fazer grandes mudanças, né? Inclusive, muitas empresas que a gente viu, que a gente foi atrás para ver como que as empresas faziam esse movimento, né? Às vezes traz um profissional externo de fora que quase quebra a empresa, dá errado. Porque não é à toa que existe essa falta de confiança no processo de profissionalização. E o que eu entendo por profissionalização, né? Não é que o dono não é profissional, mas é que depende do dono para ser profissional. Depende. Então, assim, o movimento que eu estava propondo e o que eu sempre quis fazer, que parece às vezes, várias vezes eu penso, será que eu estou fazendo isso para que eu possa trabalhar menos? Né? Claro, é sempre Pode esse ser. é o objetivo. Eu falei, mas sabe aquele conflito de valores? Pô, mas aí eu tenho 31 anos, né? Tipo, como assim, né? Então tem uma dificuldade nisso também, mas a empresa familiar que se profissionaliza a ponto dela manter o DNA, a gente fala o DNA da Enerluz, né? A gente mantém o DNA, as intenções, os valores dos fundadores, sem que os fundadores precisam ficar toda hora falando. Não, às vezes não é nem no balcão, às vezes é lembrando, tipo, tem que fazer tal coisa, é desse jeito. Sim. Isso tinha muito, né? Muitas vezes pessoas que não compartilham daqueles mesmos valores, se você está todo dia falando para fazer daquele jeito e brigando quando a pessoa não faz, a coisa vai sair daquele jeito, mas a pessoa não vai naturalmente replicar aquilo. Sim. Né? Um curso que eu fiz no INSPER foi muito legal sobre empresa familiar, que eu nunca esqueço o que o professor falou, foi assim, as empresas familiares, elas têm uma magia, que é um sentimento e um apego, que é o que a gente falou lá atrás, pelo filho empresa, que às vezes um acionista ou outras empresas, tipo, não tem. Não vai ter. Né? Então, e isso, de certa forma, foi passado no seu DNA. Então, você cuida da Enerluz, tipo, com o mesmo carinho, né, de certa forma, que os seus pais, mas com um olhar diferente de profissionalização, de seguir por um caminho de melhorar processos, de focar em cuidar de coisas que, às vezes, eles não teriam tempo por, né, a coisa ser tão grande e eles não terem tudo sob seu controle. E fazendo uma linha que eu, ali, não sou o filho. Sim. Eu sou ali um diretor. Eu ia te perguntar, você acha que nesse processo todo, se você não fosse o filho, iria dar o mesmo resultado? Então, foi o que eu propus para eles. Eu falei, a partir do momento que a gente encontrar, a gente ou alguém, ou vocês, encontrar alguém melhor que eu para ser diretor, porque não é só competência profissional. Eu tenho certeza que tem gente com muito mais competência profissional de diretor. Eu sou um diretor bem ruim, para falar a verdade. Aqui, ó. Eu estou trabalhando muito para aprender o que faz mesmo, para não me perder no operacional, no tático, né? Essa parte, eu sou muito mais voltado para a estratégia, mas me coloca no meio de um monte de gente que está querendo fazer um negócio, quando eu ver, eu estou lá fazendo junto e aí a parte estratégica demora mais para fazer. Então, se encontrarem alguém melhor, a gente tem que trocar na hora, porque é do meu interesse que a empresa chegue no resultado. Não é algo para atender a mim, não é algo que exige para atender a eles no âmbito emocional. Tem que atender a eles como sócios, né? Tem que manter o DNA, aí sim, para atender essa cultura, ela precisa atender, porque a gente várias vezes abre mão de resultado financeiro, assim, no sentido de determinadas coisas que durante 30 anos foi construído pela marca, né? Estamos passando por isso agora, que a gente teve vários problemas com essa tempestade aí e tal, às vezes com clientes, né, e tal, a gente tem que atender, tem que fazer, porque é isso que gera confiança, né? Então, isso daí
é o que foi uma linha crucial. Porque no momento em que eu não, por exemplo, eu preciso de autonomia como profissional, mas eu não estou atendendo, não precisam me aguentar, né? Não tem essa dependência, não tem essa carência também, então isso é muito sério. Mas de certa forma esse processo todo funcionou muito porque você era filho e tinha costas quentes, e não só por isso, mas também pelo fato de você saber qual era a cultura da empresa. Exatamente, né? por isso que eu ainda estou, no sentido de que isso daí também gera para eles uma confiança de que me torna, nesse momento, o mais adequado para aquele cargo. Mas a partir do momento que isso não for mais necessário, eventualmente verdade, eu não sou mais necessário. E aí eu vou ter o mesmo processo que eles passaram, lógico que bem mais simples, porque eu não fiquei lá por 30 anos, né? Mas esse desapego, entre aspas, mas assim, você realmente está lá em função da prioridade do momento da empresa. Legal. E não tá lá porque você é filho. Tá forçando a barra, exatamente. E aí, quando você assumiu, porque você falou, seu pai, que em determinado momento, seu pai convocou uma reunião de família. Naquele momento, né? sim. E aí, vocês já tinham um conselho de família, que a gente pode chamar antes, ou eram reuniões informais? Você acha que hoje vocês têm um conselho formado? Como que é esse processo? Assim, do que eu entendo de conselho, tá? Eu diria que a gente está de 0 a 10, a gente está numa nota 5 ou 6. Também por questão de timing, de momento, porque a gente está no meio do processo, não está concluído ainda, né? Pode ser que dê certo, que dê errado no futuro, a gente está no meio do processo. Mas nós já tínhamos, desde sempre, a gente tinha, assim, de vez em quando, algumas convocações de reuniões familiares para a gente conversar, né? Então isso sempre foi muito importante, inclusive envolvendo a minha irmã, que está de fora, né? Mas nunca envolvendo a empresa, necessariamente. A gente falava um pouco sobre o que a gente quer, como que a gente está, né, e tal. Então, assim, em questão de conselho de família, a gente não tem uma estrutura formal de conselho de família. Mas a gente vai chegar lá. Hoje o que a gente tem como é tudo, tipo assim, empresa e família, praticamente as mesmas pessoas. Sim. A gente usou durante muito tempo o mesmo momento que a gente fazia a reunião do conselho administrativo, que isso a gente estruturou melhor, né? A gente, no final ou no início, a gente dava um pouco de vazão para essas coisas de família. Mas o que a gente fez, sim, foi um processo não de estrutura formal de conselho, mas buscar entender com transparência os reais interesses de todos. Os interesses pessoais de todos, livre da empresa, né? Então, assim, para onde as pessoas querem ir? Então, os meus pais, eles têm um sonho, por exemplo, de viajar de trailer, vamos dizer, pelo Brasil, né? O meu pai adora andar de Jeep, vamos dizer, então eles não tinham tempo. A minha mãe estava sempre na empresa, não tinha tempo de viajar, ela adora viajar com as amigas, por exemplo. Então existem algumas intenções dos meus pais que conflitavam, assim, porque eles não querem se aposentar, mas eles querem aproveitar um pouco, né? Passar a vida, nunca usufruíram, né, do patrimônio que eles construíram durante tanto tempo. E da mesma forma, eu e a minha irmã, por exemplo, a gente tem objetivos. A minha irmã já se antecipou também a perseguir ali os objetivos dela, porque não tinha muita relação. Eu já tenho mais proximidade aqui com a empresa, mas eu não posso ter nenhuma expectativa em relação a ela e ela a mim. Mas o patrimônio é dos dois. Sim. Então, a gente precisou alinhar tudo isso e a gente teve essas conversas assim, foi montando esse quebra-cabeça com calma, né? E isso é muito importante dizer com calma, porque às vezes a empresa paga um preço até a família se entender. Mesmo que não haja treta, conflito, na questão de interesses pessoais a gente nunca teve conflito. Os conflitos que houveram foram muitas das divergências em relação a como fazer determinadas coisas dentro da empresa e se restringiam ali, né? Só que demora. Enquanto a gente não se entende nesse sentido, a empresa tá acontecendo e às vezes muita coisa que poderia ser resolvida tecnicamente mais rápido, demora um pouco, a empresa paga essa conta. Então é muito difícil entender esse timing das relações humanas ali nesse momento, né? E aí hoje vocês têm algum ritual para essas reuniões de conselho? Quem que faz parte do conselho de... Hoje é eu, meu pai e a minha mãe. É o conselho. O meu pai é o presidente do conselho, né? A minha mãe, ela tá no conselho, mas ela também tem um papel muito importante nas auditorias financeiras. Legal. Porque ela fez o financeiro durante todo o tempo. Então, a gente ainda mantém algumas coisas da operação, mas são coisas que fazem com que ela pegue muitas coisas que representam, às vezes, o que pode estar errado na empresa. Então, a gente teve essa estratégia, né?
ela é temporária, porque eventualmente alguns profissionais que podem entrar na empresa e tal vão exigir essa autonomia, daí essa função operacional vai ter que ir para essas pessoas, mas até a gente ter tá conselho, mas eu também tenho que mudar de... Isso que eu ia perguntar. Isso é uma coisa que eu faço bem, sabe? De mudar de chapéu, né? Porque pelas práticas de boa governança, né? Tipo, tem o livrinho, eles não recomendam que quem é diretor faça parte do conselho, justamente pela essa dificuldade de trocar de papel. Mas também eu acredito que o fato de você ser diretor e herdeiro, né, vamos dizer assim, você não assume um papel de diretor explícito, tipo, único. Você só é diretor, você é CEO, tá lá para fazer o resultado. Não, você tá ali defendendo os interesses da família. Claro, isso. Então você não é nem um diretor 100%, né, e nem um membro do conselho 100%. Você tá conseguindo, tipo, gerenciar esses dois papéis. Que talvez, se fosse alguém externo, independente, não conseguiria fazer isso com a mesma habilidade, né? Talvez nem participaria do conselho de vocês. E como que são essas reuniões, assim? Vocês têm ritos, assim, rituais de como seguir? Tipo, a gente só vai, então aqui a gente não se chama de filho, ou aqui a gente só fala de negócio? A gente tentou isso, né? Mas, assim, fica muito frio, né? Então, assim, a gente sabe que a gente não pode misturar a relação familiar na empresa. Então, no início, a gente teve problemas em relação a isso, inclusive em questão de autoridade. Tem coisas que, perante a equipe, por exemplo, se acontecem, ela, sabe, fica aquela coisa estranha, fala, ué, né? Aquele ambiente, assim, momento, mãe e filho ali dentro da empresa. Ô, mãe, tudo bem. Aí depois, tá errado, não sei o quê. As pessoas ficam completamente perdidas em relação a quem é a autoridade, a quem seguir. Sabe aquela coisa que você fala um negócio e a pessoa olha para o outro, você vê, então é o outro que é a autoridade para essa pessoa. Legal. Então a gente teve todo um trabalho de transferir a autoridade para os locais que a gente queria. Tanto para pessoas dentro da empresa, empoderar pessoas. Não necessariamente você. Não necessariamente eu. Eu também, então, perante as pessoas, e às vezes até com situações assim, vamos fazer tal coisa. Aí a pessoa vai lá, em outro momento, fala lá com meu pai ou com a minha mãe, e meu pai e minha mãe, não sabendo o que a pessoa tinha falado comigo, fala uma outra coisa. Aí a pessoa pega e faz o que minha mãe e meu pai falaram. Depois ela vem conversar comigo sobre alguma coisa e chega coisa diferente do que a gente combinou. Cara, eu não me responsabilizo. Tipo, tchau, se vira. Não, mas e agora vai ter prejuízo? Vai reclamar com eles. Tranquilo, eles têm o direito. Isso é uma coisa muito importante. Todos têm o direito de fazer o que quiser. É só arcar com as consequências. Então, muitas vezes eu tentava cobrir alguma coisa que estava acontecendo, mas a coisa que estava acontecendo fugia do padrão, sabe? Tinha ido por um caminho paralelo. Então, as pessoas que faziam, às vezes até meus pais, sem a intenção às vezes, mas pelo hábito, né? Que é normal no início. Então eles davam uma sugestão e tal, e eu tinha falado outra coisa. E aí a coisa acontecia do jeito deles, e eu depois ia lá e tentava cobrir e tal, e eles nem ficavam sabendo o problema que deu. Sim. Foi só tipo um conselhinho que ele deu lá, e aí a coisa ele quis rolou. ajudar, ele quis... Só que pra pessoa é o Rony, a Vani falou, missão dada, missão cumprida. Mas aí perdeu a funcionalidade, porque tem isso, não é um conflito de poder. É a diferença entre o poder na empresa, o controle da empresa é deles. E eles delegaram uma função para mim. Entendi. Isso é legal. Acho que essa é uma... Essa daí pode recortar, Paulinho, botar no feed. Então, eu preciso ser responsável de representar eles bem. Sim, eu não posso fazer algo que vá contra os interesses dos fundadores. Mas eu preciso ter autonomia para executar, para fazer do meu jeito. Claro. Ou coloca alguém que faça do jeito que eles querem. Mas se eu fizer do jeito que eles querem e der errado, eu não posso ser responsabilizado. Claro. Porque eu só executei. Então, isso eu posso dizer que é um ritual. Entendi. O ritual não é bem um ritual da reunião, mas a gente sempre na reunião faz esse lembrete ou esse repasse. Ó. O que está sendo feito é isso, isso e isso. Eu discordo. Tá, mas espera aí. A gente sempre volta. Onde nós queremos chegar, a gente concorda? O risco que a gente está assumindo é isso mesmo? Esse é o objetivo e tal?
Então, eu gostaria de fazer assim, mas eu escuto, né? Eu escuto o que eles querem, o que eles gostariam de fazer e como. Aí, muitas vezes, eu mudo a forma que eu tinha pensado, porque cada um tem um ponto de vista e, com certeza, toda vez que a gente seguiu o caminho que os três contribuíram, foi sempre o melhor caminho. Até hoje, não teve nenhuma vez que isso deu errado, né? Só que eu preciso ser convencido. Sim. Eu sou cabeção, né? Então eles precisam argumentar comigo para que eu faça daquele jeito, né? Tá. Só que daí eu tenho que me responsabilizar, né? E aí muitas vezes, até hoje, inclusive, eu pago esse preço. Muitas coisas que eu faço não dão da melhor forma, aí eu tenho que ralar, né? Então trabalhar mais horas, fazer. Então assim, também não cobro eles de que eu estou trabalhando até de noite. Não é por aí, né? Então isso tem funcionado muito bem. E nas reuniões a gente tem algumas coisas, né? A gente sempre revisa a identidade organizacional para reforçar esse DNA. A gente reescreveu, refez toda a parte de missão, valores, visão. Então está todo mundo se sentindo representado. Então no rolo compressor do dia a dia meio que você vai esquecendo. Então a gente sempre traz isso. A gente já está fazendo fechamentos financeiros também, porque isso a NK ajudou muito a gente na Neo Telecom também, né? Da gente realmente ter primeiro esses dados, esses indicadores, para a partir daí tomar decisões. Antes, tinha muitas decisões baseadas em percepções. Então, assim, tá muito caro, né? Temos que reduzir custo. Fala, é verdade, mas quanto? E qual é a causa? Não sabia direito, sabe? Ah, tem muita gente, mas aí você vai ver, que você está fazendo muito estoque. O impacto de fazer muito estoque, mas fazia 10 vezes o preço de folha. Era vacilo ali, né? De gestão de estoque. Então, a partir do momento que a gente começou a trazer esses dados, essa tomada de decisão ficou muito mais profissional. Então, a gente também faz atas, né, dessas reuniões, né? E a nossa dificuldade é manter a periodicidade dessas reuniões, né? Então, assim, a ideia é fazer mensal, aí às vezes passa, a gente tem que voltar muito, fica muito assunto na reunião, né? Sim. Então, é uma disciplina que exige, e assim, como às vezes vocês podem discutir coisas que num conselho de administração levaria para uma reunião extraordinária, vocês podem discutir no almoço, né? Tipo uma coisinha simples. E aí acaba que a reunião às vezes não é tão necessária e aí por isso que talvez seja passado batido, né? Isso acontece, mas essas conversas do dia a dia falam de muitas coisas de curto prazo. Ela não resolve realmente as coisas. De longo prazo. E a gente combinou também que quando a gente estiver num ambiente em casa, assim, a gente não vai falar de trabalho, né? E a gente tem um exercício bem importante, assim, de troca de afeto mesmo, sabe? Da gente entender que a coisa na empresa não pode ser tão pessoal e que a coisa não pode afetar, né? E o processo de psicologia que a gente fez em família teve muita relação com isso. Da gente conseguir expressar esses incômodos que a gente possa ter, sejam eles conscientes ou não, mas a partir da intenção por trás daquele. Né? Um exemplo muito claro, né, que é legal de falar, por exemplo, a minha mãe ela tem uma intenção muito clara de proteção. Então ela não quer, por exemplo, que eu me frustre ou que eu fique triste e tal, só que ao mesmo tempo ela quer muito que eu me desenvolva a minha autonomia. Então o que ela faz? Ela mesma muitas vezes me pressiona, porque ela está no ambiente controlado, mas para ela ver eu evoluindo. Só que isso acaba indo em conflito com as coisas às vezes que eu tenho que fazer. Só que a intenção dela é o quê? Me preparar para que eu lide com aquilo também. Entendi. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, qual é o debate? Pô, então como que a gente vai fazer para que a minha mãe possa me ajudar a me desenvolver sem atrapalhar, com autonomia, do jeito que eu consiga atuar na empresa e não precise, às vezes, atuar com ela ali na hora que ela quer, que a pressão dela seja positiva. Legal. Então, isso exige uma maturidade muito grande. Exatamente, por isso é muito importante. De análise de comportamento mesmo. É isso mesmo. Mas vocês, como que foi esse processo de psicologia? Vocês fizeram terapia juntos? Sim, às vezes os três juntos, depois cada um separado, mas foi 10 sessões. Isso foi muito importante para nós, mas não foi isso que resolveu. A gente tem que ter essa atitude no dia a dia. Né? Não, mas isso eu acho que abre porta para comunicação, né? Sim. Isso abre porta, tipo, às vezes, sei lá, antes disso daí, antes de vocês passarem por esse processo de psicologia, quando você se sentia pressionado por sua mãe, você ia ficar se questionando, mas o que está acontecendo? E aí a sua mãe não está entendendo. Será que ela está querendo me sabotar? Será que ela não quer que o processo aconteça? Nada a ver. Será que ela não quer passar para mim, de não fato? quer, exatamente. Não quer que eu seja? E aí você entra E é justamente porque ela quer.
Ela quer ter confiança em mim para poder passar logo. Para ela ter confiança, ela precisa que eu desenvolva algumas coisas, mas ela às vezes não verbaliza. Então ela vai me pressionar para eu me desenvolver, porque é o jeito que ela tem de fazer aquilo. Legal. Isso é bem legal. Então, se você fosse dar conselho para quem está pensando em passar por esse processo, quais você diria que são assim, os principais pontos-chave que fizeram muita diferença no processo de vocês? Legal. Difícil essa pergunta. Muito difícil. Acho que vou te ajudar. Tá. O que eu aprendi do que você falou, o que eu diria para outra pessoa? Eu acho que essa questão da psicologia eu achei bem legal. Você trouxe também o fato de ir com calma no tempo. Isso é bem mais difícil do que parece, porque enquanto você tem calma, a grana tá saindo. E a coisa tá rolando, A coisa tá rolando, vem problema, você quer resolver logo. Que é assumir um avião voando, né? Tipo, você não pode pousar o avião para tomar decisão, você tem que assumir e trocar de direção ali com o avião rolando, com o avião voando, né? Então, acho que calma e no processo, sem pressão, esperar os diretores e os fundadores atuais pedirem ajuda. Acho que é outro... Isso aí é muito importante e talvez eles nunca vão pedir. Porque eu já vi muitas empresas que o dono vai até o final, daí quando não tem mais jeito, aí entra um monte de gente para tentar fazer a transição e às vezes dá muita coisa errada. Sim. Mas é um direito dele. É um direito. Isso é muito importante, a gente esquece. Eu acho que uma dica muito importante que tem a ver com o meu temperamento é que não é um projeto pessoal de realização pessoal. Caraca, esse isso não pode ser uma coisa individualista. Esse é difícil. Acho que para todo mundo que assume... Porque acho que tem uma questão de perfil mesmo, né? Se você tem um perfil de assumir uma empresa, é porque você curte aquilo, porque você tá à frente. E aí, normalmente, essas pessoas, tipo, então é meu projeto, minhas coisas. Muita coisa, para a coisa dar certo, a maioria das coisas, você precisa dar o mérito justo, né, a todos que estão participando. Se a pessoa está num projeto individual, ela fica sozinha. E é isso que dá errado, porque assim, primeiro, eu não falei nada da equipe. Às vezes, os colaboradores mais antigos se tornam um pilar dentro do processo de transição, que às vezes vai contra o jeito de trabalhar de sempre deles mesmos. Então, como que você vai fazer? Às vezes tem mágoas e ressentimentos ali. Só que o mérito de eles terem trazido muitas vezes os meus pais, a empresa até o momento, né? E quando começa a chegar gente nova, essas pessoas novas vão entender mais rápido que, por exemplo, o diretor é o Renan, por exemplo. E aí cria-se duas coisas dentro da empresa. Né? Isso aí é receita para dar errado. Ou vem alguém de fora que assume uma posição de liderança. Chegou o cara que vai salvar o negócio todo. Aconteceu várias vezes da gente tentar trazer pessoas de fora, falar, cara, assume determinada coisa e resolve. Você chega lá, as pessoas que já estão ali põem o cara no bolso. Não tem o que fazer. Então, o processo de não ser um trabalho individual e de você realmente deixar bem claro quais são os problemas, qual é o nível dos problemas, aí vai ficar todo mundo chateado, porque às vezes o que você acha que a empresa tá muita coisa errada, o pessoal às vezes quer ser reconhecido, mas ser transparente com a situação, né? E aí começar aí que é a calma, né? Porque a calma tem muito a ver com o timing que a coisa anda que por si só. Tato um pouco, né? Você conseguir analisar o ambiente e tomar as decisões olhando todos os peões que estão ali nesse xadrez, né? Todas essas peças. Mas então, o projeto não pode ser individual e o projeto não pode ser pessoal. Exatamente, não pode ser pessoal. Tipo, não é um projeto que você vai conseguir fazer sozinho e não é o seu projeto. Né? Então eu tenho um lema, assim, por exemplo, de vez em quando eu penso tem duas coisas que eu faço às vezes, eu chego na empresa, tem aquela carga da semana, né? Às vezes você chega falando, nossa, eu vou ter que fazer, não anda, né? Então isso prejudica, né? Então eu chego na empresa, eu penso duas coisas. O meu melhor em prol do melhor para todos, inclusive eu, né? Então assim, aí você já começa a pensar coisas diferentes, porque às vezes você quer reivindicar o que você quer, né? Então aí você começou a sugar o ambiente. E a segunda coisa pensa na referência do que tem de mais avançado que o que eu conheço. Pensei, o que essa pessoa faria aqui? Né? Às vezes vem algumas ideias que eu tinha condições de pensar, mas quando eu estou pensando, entre aspas, por mim mesmo naquele dia, eu fico naquela coisinha.
Mas quando eu expando se eu pensar aqui, vamos pensar, eu tenho alguns empreendedores, né? Flávio Augusto, Jorge Paulo Lemos, seja lá o que for. Esse pessoal, assim, o que o Flávio Augusto faria aqui nesse departamento comercial? Pô, ele faria tal coisa, óbvio. Por quê? Porque eu tô olhando muitas vezes para fora, né? Então essa dificuldade, às vezes falta de autoconhecimento, o desafio da família misturado com a empresa, ele dificulta a nossa lucidez. Então eu chego na empresa, limpo como se eu estivesse entrando na empresa hoje, começando hoje. Então você faz um diagnóstico daquele dia, naquele momento cheguei. E aí esses dois pensamentos juntos, cara, normalmente vem assim, a prioridade hoje é essa, não tem jeito. Isso ajuda muito na motivação também, porque tem momentos que... E ajuda você a manter o foco, foi uma coisa que você falou que era uma dificuldade sua, isso, né? Isso é verdade. Aí é o seu papel ali dentro, de certa forma. Muito legal, Renan. Agora vem a pergunta que você vende a gente, entende? Até vendi em alguns momentos já na conversa. O Paulinho já está recortando ali para postar, mas como que a NK te ajudou? Claro que a gente ainda não atende a Enerluz, embora a gente conheça a empresa há muito tempo. A gente atuou muito com a ANEEL, que foi esse, talvez, me arrisco a dizer, o maior desafio que você passou, né, nesse processo todo. Sim. Que a gente acompanhou a história e as passadas de perna e tudo que rolou nesse Paraguai todo aí. E a gente viu o crescimento da ANEEL de uma maneira muito bacana, né? Mas a pergunta é, como que a NK te ajudou nesse processo da ANEEL? Porque no processo de governança, não sei se a gente conseguiu influenciar alguma coisa. Também ajudaram. Assim, quando eu estava trabalhando nesse processo de governança, eu busquei várias pessoas para conversar. Talvez vocês não se lembram, porque foi sempre assim, né, que a gente tem essa proximidade. Mas conversei com vocês dois sobre as ideias, né? Tive indicações lá também de material para ler, né? Então, também busquei outras pessoas. Então, no processo da governança, primeira coisa, eu vejo que uma das principais coisas que eu tenho aprendido é em você realmente ter ao seu lado pessoas que se especializam nas coisas, né? Então, isso foi uma das coisas mais importantes, porque na hora que você está lá no dia a dia, você até pode ter aquela informação, mas você não acessa tão fácil, porque a tua cabeça está cheia. Às vezes, alguma pessoa de fora que se especializa, ela vai ser muito mais assertiva num comentário, numa coisa. Então, no âmbito pessoal, a NK sempre me ajudou com isso, né? Então, pelo relacionamento que eu tenho com vocês, mas por ter no dia a dia, a gente participa de outros projetos juntos e tal, então a gente está sempre conversando, né? Até o Nicolas, né? E você também, Fer, falaram comigo sobre até investimentos na parte pessoal, como poder estruturar e tal. Isso aí foi muito importante, né? Mas na época da pandemia, tudo, que até hoje eu mantenho essa linha que a gente conversou naquela época. Em paralelo a isso, na Neo Telecom, a gente tem muita dificuldade numa empresa nova e numa empresa que cresce rápido e também numa empresa de âmbito familiar e esse tipo de coisa, em ter informações confiáveis para tomada de decisão, né? E quando você não consegue ter informações confiáveis, você toma uma decisão e na semana seguinte você quer tomar outra, porque a informação que apareceu agora, ela conflita com a que era da semana passada. Uhum. E você não tem o registro. Então você esquece do que norteou a tomada de decisão anterior. Às vezes você até duvida que foi você mesmo que decidiu aquilo e fala, não, alguém decidiu isso daqui, não é possível que eu decidiria isso. Mas é que a base de decisão estava errada. Uhum. Então, a principal coisa que eu vejo que a NK proporcionou para nós na Neo Telecom foi antes até da gente ter buscado investimento externo, da gente ter resolvido muitas coisas na empresa, foi a gente ter organizado as informações, né? E a impossibilidade que a gente tinha de fazer isso por conta própria, mesmo dedicando muito esforço, né? Então, assim, eu estava no financeiro, fazia o caixa, e eu tentava fazer o fluxo de caixa, tentava fazer os indicadores financeiros, mas eu estava no meio do fluxo de caixa, ligava cliente, é muito difícil. Então, assim, obviamente que a NK não vai fazer o trabalho por nós, mas ela ajuda nessa diretriz do que precisa fazer agora, do que precisa fazer depois, né? E a partir dos dados, aí qualifica muito a tomada de decisão, né? Então você fica mais tranquilo que a decisão que você tomou ela é de médio e longo prazo mesmo. Entendi. Não é um tapa-buraco. Não é um tapa-buraco. E quando não dá para tomar uma decisão de médio e longo prazo, também você não toma. Agora na pandemia, por exemplo, quem saberia... Você cria cenários, você define, você registra aquilo lá e confia naquilo ali. Uhum.
E um último comentário que eu acho importante fazer é, na questão de profissionalização das empresas, é muito mais importante você fixar os critérios para tomada de decisão do que você garantir, por exemplo, determinados resultados e tudo. Porque aí você, com o passar do tempo, mantendo aqueles critérios, por exemplo, qual o tamanho do risco que a gente costuma assumir, quais são as políticas da empresa, os valores da empresa. Aí você realmente está representando os fundadores. Então, hoje eu não estou no dia a dia da Neo Telecom, não consigo participar de todas as reuniões. O Bruno está lá na gerência geral, a gente tem investidor externo que busca muito resultado também e a gente está confiante em relação aos relatórios, aos indicadores e às decisões. Então, assim, isso permite com que eu consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem perder o foco. Legal. Né? Porque o que acontecia muito era, hoje deu um problema na ANEEL. Pô, mas a gente não tinha tomado a decisão XYZ? Pois é, mas daí na semana seguinte aconteceu outra coisa, então eu precisava largar tudo, correr para lá. É igual voo de galinha, né? Você começa a crescer o negócio, você já cai de novo. Isso vai cansando muito o empreendedor. Desgasta mesmo. Legal. Então, não sei se eu respondi, né? Não, eu acho que deu, né, Paulinho? Você viu que eu falo bastante, então... eu sabia que a gente não ia ficar na meia hora ali, né? Tipo, eu tinha certeza disso, mas até porque faz sempre que a gente não conversa. É verdade, né? Tipo, essa pandemia afastou, assim, né, todo mundo e gerou uma dificuldade da gente conversar. De outras coisas que eu acho que é super válido. Gosto muito de conversar com você. Acho que hoje foi um bom aprendizado, porque assim, a gente já leu muito, já estudou muito sobre governança, mas na prática a gente sabe que não é tão fácil. Não é seguir um manualzinho de boas práticas, porque nem sempre dá certo. A velocidade é extremamente importante para conseguir aplicar tudo da maneira correta. E eu acho que vocês estão conseguindo fazer isso da melhor maneira que vocês estão conseguindo, né? Que tem que ser bom para todo mundo nesse momento. Não é exigido hoje vocês terem um conselho de administração carregado, porque não tem necessidade. Então faz à medida que é possível e à medida que é melhor para todo mundo, inclusive você mesmo, né? E eu acho isso super, super legal. Muito obrigada por você ter vindo aqui, por ter compartilhado todo esse passo a passo. Eu acho que para quem está pensando em governança, eu acho que foi uma conversa bem rica. Acho que vale a pena a gente conversar mais e explorar mais esses assuntos em outro momento, porque provavelmente daqui a um ano vai ser outra estrutura que você vai ter lá na Enerluz. Mas a gente está aqui para o que você precisar. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi a primeira vez que eu conversei um pouco sobre essa transição que a gente está fazendo, né? A gente sempre fala de outros assuntos. Sim. Então, estou muito feliz de ter compartilhado um pouquinho aí, tentar trazer um pouco de realismo também da minha experiência em relação a isso, né? E eu fico totalmente aberto. Se tiver alguém que está assistindo aí que esteja passando por isso, quiser procurar a gente para ver como foi feito, porque tem muita diferença entre as empresas também, né? Do que dá para fazer ou não. E depois eu posso ver alguns materiais ali que eu usei como referência para fazer na empresa, para colocar na descrição ali, né? Não, porque bem legal. Isso me ajudou demais também. E super indico a NK também para vir conversar sobre governança, né? Porque me ajudou sim. Legal. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar, a gente manda para o Renan e resgata essa resposta aí. Se a gente souber responder, a gente também ajuda. E quem vocês quiserem que a gente chame aqui para o próximo Conta Aí, marca aí nos comentários que a gente vai convidar e trazer essa pessoa para trazer mais conhecimento para a gente sempre. Muito obrigada. Valeu!